Hoje eu quero falar sobre algumas reações que a gente tem, algumas demonstrações que a gente faz, que às vezes a gente nem percebe, mas Deus percebe, as pessoas percebem, e a gente acaba às vezes tentando esconder nossas reações, nossas emoções, mas o nosso semblante sempre vai mostrar para quem estiver olhando para nós como que a gente está. Então eu quero conversar sobre algumas pessoas. Gênesis capítulo 4, de 5 a 7. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou, e irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? Por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Então, a gente conhece a história do Caim. Ele e Abel levaram uma oferta ao Senhor, e a gente não vai entrar no mérito da oferta, a gente vai conversar sobre essa reação de Caim. Caim podia simplesmente ter reconhecido que ele não levou a melhor oferta. Ele podia simplesmente ter reconhecido que ele levou apenas um produto da terra, sem valorizar Deus na produção daqueles frutos que ele levou para Deus. Ele levou como se para cumprir uma obrigação. E aí, quando a gente faz as coisas para Deus, para cumprir a obrigação, a possibilidade de Deus não receber o nosso trabalho é grande. E quando a gente faz desse jeito e Deus não aceita, aí a gente vai ficar revoltado. A gente vai ficar revoltado com Deus, vai ficar revoltado com o irmão que apresentou um serviço melhor e Deus recebeu. E não vai adiantar a gente tentar mascarar, tentar esconder isso, porque Deus vai ver. Deus vai saber que a gente está irado, que a gente está decepcionado, que a gente está revoltado, às vezes até com Ele. E que de uma maneira ou de outra a gente, se não se policiar, vai acabar fazendo do jeito que o Caim fez. Caim literalmente matou o irmão dele. E às vezes, quando acontecem essas coisas com a gente não mata o cara. Mas a gente pode tentar matar o serviço dele. Desmerecer o que ele fez. Tentar mostrar para as outras pessoas que houve um engano, que o seu serviço era melhor, que o seu chefe não aceitou o seu trabalho, que o seu chefe não prestou atenção direito, que o seu serviço é melhor que o do outro. O outro não é tudo que o chefe acha que ele é e tal, e por aí vai. E sempre que a gente está agindo egoisticamente, pensando só na gente, o nosso semblante vai denunciar a nossa atitude egoísta, vai denunciar a nossa decepção com as pessoas, com Deus, com o nosso chefe, com o nosso pastor. O nosso semblante sempre vai nos condenar. Uma outra pessoa que nós vamos conversar sobre o semblante dela, está aqui no mesmo Gênesis, capítulo 29, versículo 17. Lia tinha os olhos tenros, mas Raquel era de formoso semblante e formosa à vista. Às vezes eu lembro quando eu era jovem, quando eu comecei a procurar emprego, que eu pegava a seção de classificados do jornal e eu lia lá, uma vaga lá. Uma das características que eles pediam lá é que o cara tivesse boa aparência, que fosse ágil, que fosse comunicativo, que tivesse facilidade para aprender e que tivesse boa aparência. E aí eu pensava, poxa, mas o que tem que ver a minha aparência com o serviço que eu vou fazer? É esse tipo de aparência, igual a aparência de Raquel, que as pessoas procuram na gente, a aparência física, a aparência, o jeito que a gente se apresenta. Essa aparência aí nem se refere à beleza, é o jeito que a pessoa se apresenta. Se a pessoa está com a barba bem feita, se a pessoa está com uma vestimenta adequada, se não está com a cara cheia de tatuagem. Então, como que a pessoa se apresenta? Isso é a aparência, o jeito que ela aparece. E a aparência, mesmo que a gente não ache que seja importante, ela acaba sendo. Lia, por exemplo, Jacó casou com ela porque o sogro dele, o Labão, enganou ele.
Ele queria casar, era com a Raquel. E a Lia, que era a mais velha, a mais feinha, o Labão empurrou nele. Então a Raquel representa essa pessoa de boa aparência, que era tão importante a aparência dela, que o Jacó topou trabalhar mais 7 anos com o sogro dele para poder casar com ela. Ele casou daí 1 semana, mas ele trabalhou mais 7 anos de graça pro Labão para pagar o casamento com a Raquel. Então nós temos o semblante descaído de Caim, que demonstra a nossa revolta quando a gente às vezes se sente injustiçado. Nós temos um semblante formoso, um bom aspecto da Raquel, que leva as pessoas às vezes a nos valorizarem, a nos preferirem, a nos darem prioridade na hora de contratar, na hora de pedir para a gente fazer um serviço, na hora de nos convidar para alguma coisa. Então, o jeito que a gente se apresenta, o jeito que a gente aparece em público, às vezes pode decidir a nossa caminhada em sociedade, em comunidade. Às vezes o jeito da gente aparecer, se a gente negligenciar, vai fazer com que a gente não seja valorizado. A outra pessoa que nós vamos ler sobre ela está em Gênesis 39, 6, que fala assim: e deixou tudo que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de porte e de semblante. Aqui nós temos uma formosura de porte e de semblante que era resultado do estilo de vida que o José tinha, José vivia. José não se deixou levar pelas facilidades, depois de ter sido vendido e ido parar no Egito, quando o rei o colocou como governador sobre todo mundo lá. Ele tinha uma certa, quando ele foi preso, ele conquistou o coração do carcereiro por causa do seu jeito de ser. Ele era um cara gentil, era um cara gente boa, era um cara que tinha uma boa aparência, era uma pessoa boa de conviver. E era uma pessoa confiável. Tanto que, de acordo com a tradição, o carcereiro deixava o José se movimentar do jeito que ele quisesse lá pela prisão. Ele não ficava encarcerado. E ele depois chegou a ser o copeiro-mor do rei por causa do jeito dele ser. O semblante dele era sempre um semblante alegre. Mesmo quando ele estava preso, ele não brigava com ninguém, ele estava sempre de bem com as pessoas e estava sempre otimista. Foi o otimismo de José que fez com que o rei olhasse para ele com bons olhos e o pusesse como chefe sobre todo o Egito, primeiro abaixo do rei. E tinha também o propósito de Deus para a vida dele, né? A realização do sonho de Deus para a vida dele, o propósito de Deus para a vida dele de resgatar a família dele e tal. E agora nós vamos ler alguns versículos antes de chegar no próximo personagem. Primeiro, Eclesiastes 8 e 1. Eclesiastes está depois de Provérbios, depois de Cantares. Eclesiastes 8 e 1. Quem é como o sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto, e a dureza do seu rosto se muda. E agora nós vamos voltar em Provérbios 15 e 13. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. E agora nós vamos a Isaías 61, 3. A ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. E aí, se a gente misturar esses 3 versículos, a gente vai perceber que o propósito de Deus, o desejo de Deus na nossa vida, é que a gente procure a sabedoria de vida, procure a leveza de vida, procure ser otimista, não no sentido de negligenciar os riscos, negligenciar os perigos, porque às vezes quando a gente é otimista demais, a gente corre certos riscos que a gente não precisaria correr.
Então, Deus quer que a gente seja sábio, porque a sabedoria aformoseia o rosto. O espírito sábio, o espírito tranquilo, fazem com que a gente tenha um semblante agradável, um semblante que faz a gente estar mais apto, mais capaz de cumprir o propósito de Deus na nossa vida. E agora nós vamos ler Êxodo 34, de 29 a 35. E lá fala de Moisés. Aliás, eu acho que qualquer lugar de Êxodo que a gente abrir vai estar falando de Moisés. Né? Êxodo 34, de 29 a 35. E aconteceu que, descendo Moisés do Sinai, trazia as 2 tábuas do testemunho em suas mãos. Sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia depois que falara com ele. Olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia. Por isto, temeram chegar-se a ele. Então Moisés os chamou, e Arão e todos os príncipes da congregação tornaram-se a ele, e Moisés lhes falou. Depois chegaram também todos os filhos de Israel, e ele lhes ordenou tudo o que o Senhor falara com ele no monte Sinai. Assim Moisés acabou de falar com eles, e pôs um véu sobre o seu rosto. Porém, entrando Moisés perante o Senhor para falar com ele, tirava o véu até sair. E saindo, falava com os filhos de Israel o que lhe era ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, e que resplandecia a pele do seu rosto, e tornava Moisés a pôr o véu sobre o seu rosto, até entrar para falar. E aqui a gente percebe que quando Moisés apareceu com o rosto brilhante, o semblante iluminado, foi depois de ficar 40 dias na presença de Deus. A gente percebe que Moisés, ele estava tão impregnado da presença de Deus, que a glória de Deus entrou um pouco no corpo dele, e ele começou a brilhar. As pessoas não tinham coragem de olhar no rosto dele. E aí a gente lembra de Paulo, que ele fala que nós precisamos refletir como um espelho a glória do Senhor. A glória do Senhor é a bondade dele. A glória do Senhor é o amor dele. A glória do Senhor é a presença dele na nossa vida. Se a gente observar a vida de Caim, principalmente, o episódio de Caim e o episódio de Moisés, a gente vai ver que quando Deus olhou para Caim, ele viu uma pessoa arrasada, uma pessoa emocionalmente destruída, uma pessoa que estava preparada para cometer um homicídio. Cometeu. E quando o povo de Israel olhou para Moisés, eles viram uma pessoa cheia da glória de Deus. Então, na nossa caminhada com Deus, o nosso semblante vai sempre demonstrar como que a gente está. Se a gente está em paz, se a gente está revoltado, se a gente está angustiado, se a gente está sereno, se a gente está com fé, se a gente está confiante, se a gente está em comunhão com Deus. Pessoas que têm comunhão com Deus, pessoas que buscam a presença de Deus, recebem. E aí acontece aquelas coisas que você às vezes já viu muita gente contar, às vezes aconteceu até já com você, de pessoas que não têm o Espírito Santo habitando nelas, pessoas que não têm comunhão com Deus, pessoas que vivem as suas vidas carnais. Quando começam a conviver com você, de repente você tem um negócio diferente. Você é uma pessoa que, eu não sei o que tem em você, mas você é diferente. E quando as pessoas falam isso, elas estão enxergando o amor de Deus em nós, estão enxergando o Espírito Santo em nós, estão enxergando a nossa fé, a nossa comunhão, a nossa intimidade com Deus. Então, a graça de Deus, ela é tão grande que mesmo nós sendo vasos de barro, um vaso insignificante, um vaso de pouco valor, Deus habita nesse barro e Deus reflete a sua glória através desse barro. A única coisa que a gente precisa fazer para ser um espelho que reflete a glória de Deus é ter o cuidado para não murmurar nas dificuldades, para não culpar tudo e todos quando o mar está agitado, para não ser facilmente
irado, facilmente jogado para baixo, quando as circunstâncias, quando as dificuldades, quando as dores, as tribulações vêm na nossa vida. Eu tenho lutado muito com isso, com essa dificuldade de me manter sereno quando está doendo, de me manter confiante quando as circunstâncias não estão do jeito que eu queria que estivessem. Então, refletir a glória de Deus é se adaptar, é se aquietar. Lembrar que o salmista diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Está tudo bem? Deus é Deus. Está com problema? Deus é Deus. Está faltando alguma coisa? Deus é Deus na nossa vida. Ele está no nosso barco e nada vai mudar isso. Ele está habitando em nós e nada muda isso. Nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem altura, nem profundidade, nem dificuldade, nem demônio, nem anjo, nada, ninguém vai nos separar do amor de Deus. Nem as dores, nem as tribulações, nem as angústias, nem as dificuldades, nem as incertezas podem roubar a nossa fé. Caminhar com Deus é saber confiar quando está ruim e ser grato quando está bom. E ser grato quando está ruim, aí que é o problema. Porque é para agradecer todas as coisas. Ser grato por tudo. Ser grato pela bênção que eu recebo. Ser grato pela tribulação que eu enfrento. Ser grato pela dor que eu sofro. Ser grato pelo ensinamento que eu recebo. Ser grato sempre. Porque o coração grato é o coração da pessoa que aprendeu a confiar em Deus. O coração da pessoa que aprendeu a descansar em Deus, independente das circunstâncias. Como diz Paulo, eu sei viver com fartura e sei viver na dificuldade. Eu sei ter muito e ser ter pouco. Eu sei estar caminhando livremente e sei estar preso. Eu sei estar pregando o evangelho numa praça e estar sendo açoitado numa prisão. Eu sei estar bem com Deus, qualquer que seja a circunstância que eu esteja vivendo. Eu sei refletir o amor de Deus através da minha vida, qualquer que seja a angústia, a tribulação que eu esteja passando. Isso é refletir a glória de Deus. E quando a gente reflete, as pessoas veem. Exatamente do jeito que Israel viu o rosto de Moisés brilhando, as pessoas veem Jesus brilhando na vida de quem tem Jesus brilhando na vida delas. Jesus não brilha no meio da murmuração. Jesus não brilha no meio da revolta. Jesus brilha na paz, no descanso, na certeza de que a graça dele nos basta. Porque quando eu começo a reclamar com Deus, ele me lembra que ele falou com Paulo. O que é isso, Paulo? O teu espírito está te incomodando? Foi eu que coloquei. Conviva com ele, a minha graça te basta. Está difícil? Nas suas viagens, os navios tiveram problema, navio naufragou. Eu estava lá. Quando todo mundo achou que ia morrer, o que eu falei com você? Acalma o povo. Não vai morrer ninguém. O barco vai acabar, mas ninguém vai morrer. Então, o nosso semblante, a gente tem que cuidar para que ele seja sempre animador, sabe? Seja sempre um semblante que as pessoas olham para a gente e vejam que, às vezes, sabem até das angústias que a gente tem, sabem das ansiedades que a gente tem, sabem das dificuldades que a gente enfrenta, mas, apesar de tudo, a gente mantém o olho, a fixação no nosso Redentor que vive, que na hora certa traz o livramento, na hora certa traz a provisão. Então, o nosso semblante precisa ser o semblante de alguém que reflete a glória de Deus, independente do que esteja acontecendo à nossa volta. As pessoas que estão sofrendo não precisam ficar mais abatidas com o nosso sofrimento. A gente vai ser socorro para as pessoas, a gente vai ser bênção para as pessoas se a gente equacionar isso, se a gente cuidar disso, não deixar que o nosso problema influencie a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Quando a gente chegar no hospital e ver todo mundo sofrendo, não é para eu demonstrar que eu estou desesperado com a dor das pessoas que estão lá. Senão, em vez de eu
abençoar a pessoa, em vez de eu ser esperança, de eu orar para a pessoa e trazer ânimo para ela, eu vou fazer com que ela se desfaleça mais ainda. Então a gente precisa aprender isso. Cuidar do nosso semblante, cuidar da nossa aparência. Como que eu apareço para as pessoas? Como que eu me mostro para as pessoas? Quando as pessoas me olham, elas veem o Otoniel que teve 2 infartos, o Otoniel que toma um punhado de remédio por dia, o Otoniel que não pode andar depressa, que o peito dói, o Otoniel que sobe uma escada e fica desanimado, parando no meio da estrada para continuar, ou elas olham e veem o Otoniel que tem Deus na vida dele, ou elas olham e veem o Otoniel que confia e descansa em Deus apesar de tudo que está acontecendo. O que eu quero que nós guardemos para a nossa vida, depois dessa reflexão de hoje, é que a gente se policie, que a gente cuide da nossa aparência. Porque as pessoas não precisam sofrer a dor que eu sofro. As pessoas não precisam ter a angústia que eu tenho. Eu tenho que levar liberdade aos cativos. Eu tenho que levar cura para os enfermos. Eu tenho que levar conforto para os angustiados, independente da cruz que eu estou carregando. Vamos fechar os olhos. Senhor Jesus, que a tua graça resplandeça na vida de cada um de nós. Senhor Jesus, que nós aprendamos a descansar na tua soberania sobre a nossa vida. Que nós possamos, Pai, ser exemplo de fé, exemplo de confiança no Senhor, exemplo de descanso no Senhor para as pessoas que convivem conosco. Que nós possamos ser sal e luz. Que nós possamos, Pai, ser espelho que reflete o teu amor, Pai, a tua salvação e a tua graça na vida das pessoas. Que a alegria da salvação resplandeça na nossa vida. Que o descanso da fé na tua graça prevaleça na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.